O cheiro de cera e incenso pairava pesado nos corredores da Escola Imaculada Conceição, uma instituição católica tradicional no coração de um bairro antigo de São José dos Campos. Para Alessandra, de 38 anos, aquele aroma, que antes remetia à infância do filho, agora carregava o peso de uma dívida. Mãe solo, recém-separada e desempregada, ela se viu numa encruzilhada dolorosa. A mensalidade do pequeno Pedro estava atrasada e a ameaça de perdê-lo na escola que ele tanto amava era um nó na garganta. Ela era uma mulher forte, com olhos expressivos que não escondiam o cansaço, mas sua determinação era visível em cada traço de seu rosto. Aquele dia, porém, a força parecia escorrer por entre os dedos. Na sala da direção, sentada do outro lado da imponente mesa de madeira escura, estava o padre Alberto. Um homem na casa dos 50, de porte austero, com cabelos grisalhos rentes e um olhar que parecia julgar cada movimento. Ele a ouvia com as mãos postas sobre a mesa, os dedos entrelaçados, uma postura de quem detinha o controle. Padre Alberto, eu sei que a situação é delicada. Alessandra começou, a voz um pouco trêmula, mas buscando firmeza. A mensalidade do Pedro está atrasada há 2 meses. Eu perdi meu emprego recentemente e a separação complicou tudo. Mas o Pedro adora esta escola e eu não quero tirá-lo daqui. É o único lugar onde ele se sente realmente feliz, desde que tudo aconteceu. O padre Alberto suspirou. Um som quase inaudível, mas que a fez sentir ainda mais o peso da situação. Compreendo, senhora Alessandra. A instituição tem suas regras, e a inadimplência, infelizmente, nos impede de manter a vaga. Há muitos pais na fila. Alessandra sentiu o desespero crescer. Eu sei, padre, mas eu juro que vou pagar. Assim que conseguir outro emprego, eu me coloco em dia. Eu posso ajudar na secretaria da escola, nos eventos, o que for preciso. Eu sou boa com organização, tenho experiência. Ela tentava negociar, buscando qualquer alternativa. O padre Alberto a observou por um longo instante. Senhora Alessandra, ele disse, a voz mais baixa, um tom que não combinava com um ambiente formal. Eu entendo sua situação. E, de fato, a escola se importa com seus alunos. Especialmente com aqueles que, como Pedro, são dedicados. Ele fez uma pausa dramática. Talvez haja outras formas de compensar essa dívida, além do dinheiro ou do trabalho convencional na secretaria. Alessandra o fitou, sentindo um calafrio. A ambiguidade na fala dele era clara, um prenúncio de algo que ela não queria confrontar. Outras formas, padre? Não entendi. Eu posso limpar a escola, fazer manutenção, qualquer coisa que o senhor precisar, de verdade. Ela tentava desviar, manter a conversa no campo do profissional. O padre Alberto sorriu, um sorriso pequeno que não chegava aos lábios, mas que fez seus olhos brilharem. Não, senhora Alessandra, não estou falando de faxina. Estou falando de companhia, de um tipo de apoio. Eu sou um homem, e também sinto a solidão. A vida clerical tem suas privações. Ele se inclinou levemente sobre a mesa e a voz se tornou quase um sussurro. Você é uma mulher muito bonita, senhora Alessandra, e parece ser muito compreensiva. O sangue de Alessandra gelou. O significado por trás das palavras era explícito. Ele estava propondo uma troca, uma proposta indecente vinda de um padre em plena sala da direção. A indignação a atingiu como um raio, misturada à vergonha. Ela pensou em levantar, em gritar, em fugir dali. Mas a imagem de Pedro, do sorriso dele ao entrar na escola, do medo em seus olhos caso tivesse que sair, a paralisou. Ele era tudo o que ela tinha. Ela respirou fundo, tentando controlar a raiva e o desespero. Padre Alberto, eu não sei se entendi bem o que o senhor está sugerindo. A voz dela era um fio, mas ela se recusava a nomear aquilo. Ele a olhou diretamente nos olhos, sem desviar o olhar, a intensidade de seu desejo quase palpável.
Acho que entendeu sim, senhora Alessandra. Podemos encontrar um arranjo, algo que nos beneficie a ambos. Você precisa manter seu filho na escola e eu preciso de companhia, de um tipo de consolo, de alguém que me faça sentir menos só. É uma questão de necessidade mútua, não acha? Alessandra sentiu o estômago embrulhar. Era a verdade nua e crua. Ele a via como uma mercadoria, um meio para um fim, mas a urgência de sua situação a encurralava. Ela era uma mãe desesperada e ele, um homem de poder, usando sua posição para se aproveitar de sua fragilidade. Ela resistiu enquanto pôde, o corpo tenso, a mente gritando, em protesto: Padre, eu nunca pensei que seria assim que eu teria que resolver as coisas. Ela confessou, a voz embargada pelas lágrimas não derramadas. Era uma rendição dolorosa, uma aceitação de uma realidade cruel. O padre Alberto acenou com a cabeça, um brilho de triunfo em seus olhos. A vida nos coloca em situações inesperadas, senhora Alessandra. Às vezes, as soluções vêm de onde menos esperamos. Mas, para que isso funcione, precisamos de discrição e confiança. Ele se levantou, caminhou até a porta e verificou se estava fechada. Então a senhora aceita minha oferta? Pelo bem do seu filho. Alessandra fechou os olhos por um instante. A cena era surreal. A dignidade dela sendo negociada pela vaga do filho. A voz dela saiu quase inaudível. Sim, padre, eu aceito. Mas o senhor precisa entender, eu sou nova nisso. Preciso de tempo e paciência. Eu não sou uma mulher experiente e nunca me envolvi em situações assim. O padre Alberto sorriu abertamente pela primeira vez. Um sorriso que chegava aos olhos, revelando uma satisfação profunda. Paciência. É o que não me falta, senhora Alessandra. E sobre a sua inexperiência, isso pode ser até um atrativo. Eu posso te guiar. Ele deu a volta na mesa, parando ao lado dela. A mão dele tocou o ombro dela, um toque que se prolongou, descendo suavemente pelo braço. Passarei em sua casa hoje à noite, quando a escuridão for nossa cúmplice. Alessandra sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquele toque, aquela promessa, selarão o pacto. Padre, que horas? Para que ninguém nos veja. A preocupação com a discrição era genuína. Ele se inclinou, a voz baixa, quase um sussurro em seu ouvido. Depois das 10 da noite, senhora Alessandra, quando a cidade estiver dormindo e os curiosos estiverem em suas casas. É o melhor horário para resolvermos nossos assuntos. Ele apertou o ombro dela suavemente e se afastou. Alessandra saiu da escola em um transe. O aroma de incenso parecia sufocá-la. A tensão em seu corpo era quase insuportável. Ela havia cruzado uma linha e o destino de seu filho e de sua própria alma estavam agora nas mãos do padre Alberto. A noite prometia ser longa e cheia de revelações. As horas se arrastaram com uma lentidão agonizante. Alessandra tentava se concentrar nas tarefas domésticas, mas a mente estava em turbilhão. A imagem do padre Alberto, o sorriso, as palavras, a proposta, tudo se repetia em sua cabeça. Ela preparou um jantar simples para Pedro, forçando um sorriso para ele, tentando mascarar a tempestade que se formava dentro de si. Depois que Pedro dormiu, o silêncio da casa se tornou ensurdecedor, preenchido apenas pelo pulsar de seu próprio coração. A cada batida do relógio, a ansiedade aumentava. 10 horas. O bairro parecia deserto. As luzes das casas vizinhas, antes acesas, agora estavam apagadas. Ela se certificou de que as cortinas estavam bem fechadas, as portas trancadas. Vestiu um roupão simples, o cabelo solto. Não havia maquiagem, apenas a palidez de seu rosto refletindo a tensão. Ela estava ali, vulnerável, exposta. O som suave de uma batida na porta fez seu corpo estremecer. Era ele,
A hora havia chegado. Ela abriu a porta devagar. Padre Alberto estava lá, sua figura imponente, mas seus olhos, na penumbra da noite, brilhavam com uma intensidade diferente. Ele vestia roupas casuais, escuras, quase invisíveis no escuro. "Boa noite, senhora Alessandra", ele sussurrou, a voz grave. Ela não disse nada, apenas o conduziu para dentro, fechando a porta silenciosamente. A casa estava escura, apenas a luz fraca de um abajur na sala. Ela não o levou para a sala de estar, para uma conversa prolongada. A negociação já havia terminado. Os termos, embora velados, estavam estabelecidos. Ela o levou direto para o quarto. O quarto dela. O quarto era simples, com uma cama de casal, um guarda-roupa e uma pequena cômoda. A única luz vinha de um abajur fraco no criado mudo. Ele entrou e ela fechou a porta, o clique suave ecoando no silêncio. A tensão sexual era palpável, quase sufocante. Ele a olhou, seus olhos percorrendo-a de cima a baixo, um olhar faminto que não podia mais ser contido. Alessandra sentiu o corpo estremecer, mas não recuou. Ela havia aceitado. A escolha estava feita. A batalha interna havia terminado, e a rendição era a única saída. "Obrigado por me receber, Alessandra", ele disse, a voz rouca, quase um sussurro. O uso do primeiro nome dela, pela primeira vez, marcava a transição, a quebra de barreiras. Ela apenas assentiu, os olhos baixos. Não havia palavras, apenas o som da respiração de ambos no quarto escuro. O padre Alberto deu um passo à frente, estendeu a mão e tocou o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. O toque era gentil, mas a intensidade por trás dele era avassaladora. Era o início de um ritual noturno, um pacto silencioso de necessidade e desejo forjado na encruzilhada da desesperança. Ali, na escuridão do quarto, ele obteve o que desejava, e ela, a vaga de seu filho na escola. A moralidade havia sido sacrificada no altar da sobrevivência e a vida dupla de Alessandra havia acabado de começar.